Vamos agora assistir a um vídeo da Rita Von Hunt, que já é muito recorrente neste canal, que nos vai falar sobre produção de consenso. O que é isto da produção de consenso? Um termo que até o próprio Noam Chomsky vai utilizar. Ora, este vídeo pertence a uma série de vídeos que o canal Tempero Drag fez, que é a ABC do Socialismo. Eu aconselho-vos muito a seguir esta série de vídeos, porque estão muito bem produzidos e porque a Rita Von Hunt é simplesmente uma argumentadora incrível, uma pessoa que faz um trabalho exemplar, quer nas redes sociais, quer no YouTube. Oizinho, meus anjos! Hoje a gente está aqui para mais um episódio do ABC do Socialismo, uma série de vídeos curtinhos para te introduzir num assunto muito interessante se você quer que exista século 22. No primeiro vídeo dessa série, a gente discutiu um pouco como a própria imaginação dos sujeitos é condicionada por um sistema. E a gente tratou sobre se acabar o capitalismo, acaba o mundo, né? Como a ideia de o fim de um sistema resulta nas nossas imaginações na ideia do fim do mundo. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Se você não assistiu, clica mais ou menos aqui, eu nunca sei onde é para assistir. No vídeo de hoje, Esta é a ideia de realismo capitalista. O realismo capitalista é um conceito desenvolvido por Mark Fisher e no fundo é traduzido por esta noção de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É a ideia de que o capitalismo é natural, é inevitável e a única coisa que nós temos além do capitalismo é a nossa inevitável destruição. Aconselho muito a leitura do livro Realismo Capitalista, meus caros. Eu vou começar falando sobre revolta com a injustiça. Então é assim, meu anjo, minha anja, olha em volta de você. Se a relação de injustiça da onde você vive te causa ódio, você já recebeu a carta de Hogwarts do socialismo. Se ao olhar ao seu redor, você vê que tem gente passando fome enquanto tem gente passeando de iate e essa conta não fecha, você vê que tem gente desesperada, trabalhando que nem uma condenada, fazendo 3 turnos para conseguir pagar aluguel e comer, então você já entendeu que esse modelo econômico não deu muito certo. É que talvez dentro de você ainda pense: ele não deu muito certo, mas tem como dar. Ah lá o exemplo dos países do norte, meu anjo, isso não existe, tá? Portanto, meu amigo, um pequeno resumo do que a Rita está a dizer. Se te dá raiva as condições em que determinadas pessoas estão, se te dá raiva que haja 1% da sociedade com uma quantidade absurda de recursos enquanto pessoas passam fome, tu já tens aí o germe do socialismo. Como dizia o João Carvalho, vem para o nosso campo, vem para o lado do socialismo, vem para o lado vermelho da força, vem que vai ter bolo. Deixa eu só te contar uma coisa. O método de crítica ao capitalismo que o Marx está organizando se chama materialismo histórico dialético, porque os resultados do aqui e do agora são resultantes de processos históricos. Então, tá tudo bem no norte europeu, mas quantas colônias eles tiveram? Mas qual é o papel que eles desempenharam nas guerras? Mas como que a Suíça abrigou dinheiro de nazista? Mas o que a Bélgica fez com o Congo? E aí a gente, descobre por que tem uns... E tal, que a França tem bastante dinheiro. Será que é porque a França ainda hoje mantém um regime neocolonial, particularmente na África Ocidental? Porque é que a Bélgica está bem? Será que é porque ainda hoje beneficia de um conjunto de opressões que praticou, particularmente em relação ao Congo? Será que a Bélgica ainda no século passado não esteve envolvida no assassinato de Patrice Lumumba, que nem sequer era comunista, era mais um liberal clássico? Pesquisem sobre isso, meus caros. Pesquisem. Lugares estão tão bem. A coisa é que o entorno desses lugares costuma estar bem mal, né? Olha para a Austrália e olha para o resto da Oceania. E um dos pontos que a gente tratou muito no vídeo passado, mas vai ainda tratar um pouquinho nesse, é essa ideia de que a gente criou um sistema, de que a gente recebeu um sistema, nasceu num sistema que vai degradando a natureza para produzir riqueza para alguns
poucos setores. Então aqui, por exemplo, agora no Brasil, a gente está vendo uma corrida de mineração e as Big Techs que dependem dessa extração de minérios e metais da periferia do capital. Os carros elétricos vão precisar de bateria de lítio. E aonde que estão as fontes de lítio? E aonde que estão os interesses dos Estados Unidos de invadir? As Big Tech aqui no Brasil vão lutar contra a regulação do sistema, porque o sistema do jeito que está gera muito dinheiro para elas, porque a extrema-direita usa as redes para difundir nazifascismo e discurso de ódio. Se tiver que regular, não vai ter dinheiro da extrema-direita, não vai ter manipulação de eleição. E aí eu dei esses dois exemplos para a gente entender como um momento histórico, né, de extração de valor do capital, ele resulta sempre em duas coisas. Um modo infraestrutural, então como a gente produz riqueza, no caso mineração, e um modo superestrutural, como a gente justifica o que está acontecendo. A PL da fake news não chama PL da fake news. Na boca da extrema-direita vai chamar PL da censura. O Google vai colocar linkzinho falando que vai acabar a internet. O Telegram vai lançar... Exatamente, só para tentar complementar o que está a Rita Von Hunt a dizer. Esta é a noção de infraestrutura e superestrutura que o Engels inclusivamente vai explicar muito bem numa carta a Joseph Bloch. Na infraestrutura nós temos os meios de produção e as relações de produção. Nós temos melhor as forças produtivas, que são a conjugação dos meios de produção com o trabalho, e as relações de produção. Portanto, meios de produção são as fábricas, as terras agricultáveis, os parques industriais, etc, etc. Tudo o que nos permite produzir as nossas condições materiais de existência. E depois nós temos as relações de produção, que são no fundo as relações de propriedade. Quem é que é proprietário dos meios de produção? As relações de produção que nós temos no capitalismo é a burguesia enquanto proprietária dos meios de produção e, por outro lado, os trabalhadores que nada têm para vender além da sua força de trabalho e têm de se submeter aqui a uma relação de subjugação aos burgueses para efetivamente poderem trabalhar. Esta é a infraestrutura. Os meios de produção que pertencem aos burgueses e os trabalhadores que têm de trabalhar nos meios de produção para conseguirem garantir as suas condições de subsistência. Isto é a infraestrutura do capitalismo. E depois nós vamos ter a superestrutura. Ora, a superestrutura do capitalismo é tudo aquilo que ajuda a que o capitalismo continue a existir, o que ajuda a que a infraestrutura continue a existir. Portanto, o Estado vai proteger as relações de produção existente, a polícia vai proteger a propriedade privada, a ideologia vai fazer com que as pessoas pensem que o capitalismo é legítimo, e a ideologia vai ser propagada através da religião, vai ser propagada através da educação. Cada vez mais, por exemplo, há cursos de empreendedorismo já a serem lecionados até nos secundários e tudo. Para quê? Para que as pessoas achem que elas próprias podem ser empreendedores, que vão conseguir chegar ao mesmo nível de um Jeff Bezos e um Elon Musk. E se elas conseguem, então o mundo é legítimo tal como ele está. Isto é produção de consenso, isto é a superestrutura que garante que efetivamente as relações de produção se mantêm tal como estão. Mensagem falando que vai acabar a internet. O youtuberson vai mandar e-mail pros criadores. O que eu sou? Criadora de conteúdo? Tá boa. Eu não sou uma explorada para as criadoras de conteúdo falando que a gente não vai mais receber dinheiro. Então, esse momento do capital, os interesses da classe, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Olha a classe dominante produzindo consenso. PL da censura. Aparece desse jeito. E uma coisa curiosa do nosso momento é que só existe um Deus, e ele é o mercado. Não sei se você sabe disso, mas tem uma coisinha que eu conto pra molecada e ela adora na sala de aula, que é assim: o líder religioso, ele sempre se veste, ele tá sempre fantasiado do máximo que a imaginação daquele povo consegue ter. Um papa se veste de rei, e um pastor evangélico se veste do quê? De empresário, com seu lindo terninho, sua gravata, seu cinto social, sua calça social, seu sapato social. E o Deus desse tempo histórico é o mercado. Vocês sabem disso, né? O Lula fala que vai voltar com as políticas para que acabe a fome no... O mercado fica nervoso, o mercado fica bravo, o mercado é uma entidade. E aí na página 15, a Aline Klein e o Vitor Marques falam o seguinte: não seria... Reparem numa coisa, relativamente à produção de consenso. Tal projeto de lei de regulação das mídias digitais no Brasil
Brasil? Porque é que a extrema-direita falou tanto da pele da censura, etc, etc? Porque é que fez tanta, mas tanta força, e até o próprio MBL falou disto, da pele da censura, de tentar introduzir a ideia, introjetar a ideia de que realmente é uma pele da censura? Porque, efetivamente, eles precisam de produzir consenso em relação à forma como as coisas estão neste momento, que é a extrema-direita poder divulgar toda uma série de fake news e poder até divulgar determinadas coisas que beneficiam aqueles que financiam a extrema-direita. Se passar a haver uma regulação maior, eles já não podem fazer isso. Então, ao produzirem medo, ao emitirem um medo muito grande, ao emitirem um pânico moral, ao emitirem um medo da ditadura comunista que vai regular as mídias, eles estão a produzir consenso e consentimento na população para que a população aceite a forma como as coisas estão neste momento. É muito mais razoável substituir a mão invisível e os deuses malucos do mercado, sempre sedentos por mais sangue, por uma alternativa mais humana, democrática e consciente? É mesmo impossível produzir uma vida decente e boa para todo mundo? E a gente volta para as nossas palavras de ordem: trabalhar menos, trabalhar todos, produzir para satisfação das necessidades, produzir o necessário e compartilhar os produtos do trabalho coletivo, redistribuir tudo. É super importante. Esqueci-me de mencionar isso no vídeo sobre o Nuno Melo, mas agora já está. Que a gente se lembre disso, né? E o capitalismo é um sistema de liberdades. O próximo vídeo da série é sobre isso. Mas, meu anjo, não tem liberdade se tem necessidade. Você é livre pra quê? Pra passar fome? Você é livre o quê? Pra vender um rim? Pra poder viver? Qual que é a liberdade que está sendo oferecida pra você nesse sistema? Porque sem dinheiro não tem liberdade nenhuma. E você não tá livre enquanto você tem um monte de necessidades. Se tu tens de estar constantemente a trabalhar para poder ter um mínimo, tu não és livre. Porquê? Porque existe um capitalista que é dono do teu tempo. Se tu não podes prescindir de fazer uma atividade que não queres porque tens de comer, tu não és verdadeiramente livre. Enquanto tu fores dominado pelas necessidades mais básicas, e as necessidades mais básicas te levarem a trabalhar, trabalhar e trabalhar mesmo que não queiras, tu não és livre, meu amigo. Mete isso na cabeça. Tu não és livre. Que nunca é atendida. Tem necessidade de moradia, de saúde, de cultura, de lazer, de esporte, de transporte, de educação, enfim. E aí tem essa loucura de que o capitalismo sempre fala isso. É a desigualdade, é a injustiça, é a concorrência que produz o avanço tecnológico. Se todo mundo tivesse bem, não ia ter avanço. É a concorrência, a selvageria que... Meus anjos, isso é uma falácia. Você sabe que os Guarani, aqui de São Paulo, eles estão conseguindo reflorestar abelhas? Abelhas que estavam em perigo de extinção? Você sabe que as alternativas de bioconstrução estão apontando um futuro para a construção civil? Você sabe que as ideias da agroecologia são as mais eficientes para a sustentabilidade? E reparem numa coisa, o ser humano conseguiu desenvolver sociedades tão complexas e com redes tão grandes de contacto e conseguiu desenvolver coisas de tal modo magníficas, porque desenvolvemos muitas coisas magníficas por ser altamente competitivo nos seus primórdios na natureza ou por saber cooperar em grandes números? Será que nós somos mais cooperativos ou mais competitivos? Ou, melhor, aquilo que nos dá vantagem competitiva em relação às outras espécies é o facto de sermos capazes de cooperar em grandes números ou o facto de sermos altamente competitivos? O que é que nos dá mais vantagem? O que é que vocês acham? Até o próprio Yuval Noah Harari, que é um liberal safado, não é? Vai argumentar que a nossa vantagem competitiva é a capacidade de criarmos ficções coletivas que nos levam a cooperar em grandes números. Será que é efetivamente a concorrência que nos faz avançar enquanto sociedade? E que concorrência é que nós temos verdadeiramente quando grande parte do mercado está dividida em monopólios e oligopólios? E toda essa galera está fora do mercado da livre concorrência e do sistema onde o imperativo da necessidade e a degradação humana produz o progresso.
Eu já falei isso pra vocês também, mas em 200 anos de Revolução Industrial destruímos o planeta. Que progresso é esse, meu anjo? É o abismo ali, ó. E alguém falando, põe mais carvão na fornalha, acelera esse trem, vamos logo. Se a gente chama esse descarrilhamento, essa destruição de tudo de progresso, é hora de lutar por um sistema do regresso, né? J.T. Fernandes disse: nem liberdade existe no local de trabalho. É verdade, é verdade. Quantas e quantas vezes é que vos impediram de falar com o colega do lado no local de trabalho? Isso é uma coisa extremamente comum. O que significa que durante 8 horas do vosso dia, pelo menos, estão altamente limitados pelas vossas chefias naquilo que podem fazer. Às vezes até na vossa própria liberdade de ir à casa de banho. E isso acontece imenso. Quantas e quantas vezes vos pedem para picar o ponto, e isso é ilegal, quando vão à casa de banho, quando fazem uma pausa para ir à casa de banho? Será que vocês são verdadeiramente livres quando têm de estar constantemente a prestar contas pelas coisas mais simples a uma chefia? Isso é liberdade? E se nós não somos livres durante a maior parte do tempo em que passamos acordados, será que somos verdadeiramente livres? Outra coisa é que é impossível pensar que é um sistema dedicado ao progresso, porque o tanto de crianças de comunidade carente, ribeirinha, de favela, que é assassinada, que morre, que não tem alimentação digna na primeira infância, não desenvolve as faculdades mentais como poderia. Tudo isso são talentos que estão sendo jogados fora. Todas as pessoas que têm escolas sucateadas e não vão para as universidades, é talento jogado fora. A gente está falando sobre um sistema que joga fora as pessoas. E tem uma coisa sobre a qual a gente fala desde o ludismo, que era a galera da Inglaterra que quebrava as máquinas porque as máquinas estavam tirando o emprego do povo, que é o avanço tecnológico, ele vai extinguir postos de trabalho. E os socialistas e os marxistas estão falando, maravilha, é menos trabalho alienante e degradante que não vai precisar ser feito por pessoas. Quando a gente está pensando no futuro, na economia do cuidado, em seres humanos cuidando de seres humanos, em seres humanos tratando seres, no lazer, no esporte, na cultura, na arte, no acesso, a gente está falando de trabalhos que não podem ser desempenhados por máquinas. Há uma ideia às vezes de que os socialistas não gostam do avanço tecnológico. Não, nós adoramos o avanço tecnológico, porque o avanço tecnológico permite necessariamente ganhos de produtividade que fazem com que nós não tenhamos, enquanto raça humana, trabalhar tanto. O grande problema não está no progresso tecnológico per se, e essa é uma coisa que atribuem aos marxistas, o de não gostar do progresso tecnológico. O grande problema está na propriedade dos meios de produção, porque se o progresso tecnológico pertence a meia dúzia de figuras, esse progresso tecnológico vai ser utilizado apenas para criar mais exército industrial de reserva e degradar as condições dos trabalhadores que ficam. Mas, em princípio, numa sociedade justa, numa sociedade socialista, espetacular. O progresso tecnológico é espetacular. E se as máquinas já podem desempenhar alguns trabalhos, esses trabalhos deveriam ser extinguidos e o fruto deles, desempenhados pelas máquinas, socializados para toda uma sociedade. Exato. Que lindo. Socialismo. Hora do ASMR. Socialismo. E se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu costumo sempre colocar os verbos no plural. Nós temos que, nós pensamos que. E eu falo isso em parte porque não existe socialismo de uma pessoa só. Socialismo não é um modelo de identificação. Eu não posso pensar, sou socialista porque me identifico com o socialismo, ele é uma forma de trabalho num sentido para alteração de um sistema. Sobre isso... Exatamente. E eu gosto muito de fazer esta observação. Socialismo não é uma questão identitária. Socialismo não é uma questão de identidade pessoal. Embora tu, ao ser socialista, vais ter alguns aspectos identitários, vais desenvolver alguns aspectos identitários enquanto comunista e alguns traços que serão identificáveis. Socialismo é um projeto de sociedade e isso é o mais importante e exige um trabalho num sentido específico. A identidade socialista resulta efetivamente da adesão a esse projeto e não o contrário. Não é o projeto que resulta da adesão à identidade socialista. Separei um parágrafo para a gente ler juntas na página 17. Ser socialista não é algo que se possa fazer sozinho. O motivo é simples. Não se trata de uma preferência estética, de um estilo de vida ou das ideias que qualquer um... Estética, exatamente. Era esse o ponto. Era esse o ponto. Estética. Não se trata de uma preferência estética.
pode ter individualmente na sua cabeça. Ser socialista é participar da construção de possibilidades de ação em comum. É estar engajado na composição de uma agência coletiva. Se o socialismo é o projeto político da classe trabalhadora, os socialistas são aqueles que estão ativamente envolvidos na construção de poder por parte dos oprimidos e explorados. Por que a gente constrói canais de propaganda e divulgação? Por que a gente oferece de forma gratuita as armas da crítica? Por que a gente disputa o campo das ideias? Por que a gente questiona as ideias dominantes? Porque a gente faz isso em coletivo para que mais pessoas possam se instrumentalizar para essa luta. E quando eu digo se coletivizar para essa luta, eu não preciso te convencer dela. Lembra que eu comecei o vídeo falando, olha em volta, tá tudo uma desgraça? Precisamente isso. Nós estamos a disputar o senso comum porque é precisamente através do senso comum que se produz consenso. É precisamente através do senso comum que veicula a ideologia dominante que se produz consenso em relação a determinadas medidas. Por exemplo, por que é que vocês acham que hoje em dia se está a falar tanto do estado lastimável do Serviço Nacional de Saúde? Embora sim, o Serviço Nacional de Saúde esteja mau. Não é apenas porque efetivamente, materialmente falando, há muitos problemas, mas porque há aqui um projeto muito grande por parte da direita de privatizar o Serviço Nacional de Saúde, de torná-lo cada vez mais remetido para privados. Então, se estiver constantemente a criticar o aspecto público do Serviço Nacional de Saúde, as pessoas conseguem perceber que efetivamente o Serviço Nacional de Saúde tem problemas. Eu, por exemplo, recentemente fiquei 12 horas numa urgência e mais estarão predispostas a aceitar medidas de privatização. Isso acontece não só na saúde, mas acontece também na educação, que está com problemas, etc, etc. E nós, ao disputarmos o senso comum, estamos a tentar alterar a produção de consenso. É tão simples quanto isso. Nós disputamos o senso comum na internet, embora tenhamos uma desvantagem muito grande em relação à direita, precisamente porque sabemos que a ideologia dominante é alvo ou objeto de disputa pela luta de classes. Você acha que tá tudo... Então, talvez o remédio não seja ajoelhar no milho e pedir para um Deus punitivo e castigador matar as pessoas mazinhas. Talvez seja entender como o mundo é processo e produto das nossas construções e o que a gente pode fazer para alterá-lo. Os socialistas não precisam convencer um povo a se rebelar. A luta e a resistência já são um fato e uma resposta espontânea frente à injustiça e à exploração. O que os socialistas precisam fazer é afirmar que o povo tem razão. Exatamente. As pessoas já se revoltam por muitas coisas. Muita gente votou inclusivamente no Chega por estar altamente frustrada com a forma como o país está e como as suas vidas estão. As pessoas já se revoltam e demonstram a sua revolta de várias formas. Nós só temos, enquanto socialistas, enquanto pertencentes à tradição socialista, de dizer não, a tua revolta é legítima. As soluções é que muitas vezes não são as melhores. As soluções apresentadas pela extrema-direita não são as melhores. As soluções apresentadas pela extrema-direita de mais privatização, de mais repressão, etc., é que não são as melhores e nem sequer respondem às razões sociais da revolta. Em se revoltar e a partir daí ajudar de todas as formas possíveis a converter a insatisfação privada em digna raiva coletiva. Lutar pelo piso da enfermagem, estar ao lado dos petroleiros e petroleiras na sua greve, entender a terceirização dos trabalhadores de universidade, lutar ao lado dos trabalhadores metalúrgicos. Ser socialista é estar ao lado da classe trabalhadora na sua revolta e advogar que quem não está revoltado, do lado certo não está. E aí tem essa coisa curiosa que... Quem não está revoltado, do lado certo não está. Porque quem não está revoltado certamente está bem com a forma como as coisas estão. O capitalismo resulta, para alguns. À pergunta, o capitalismo resulta? A resposta deve ser, para quem? Para a burguesia funciona muito bem. Que é assim, o socialista nunca está satisfeito. A demanda da esquerda radical é sempre pelo impossível. A gente fica contente com reformas? Claro. A gente acha que os salários têm que melhorar? Óbvio. A gente gostaria que não tivéssemos arcabouço fiscal, mas a revogação do teto de gastos da PEC da morte? Sem sombra de dúvidas. Mas mesmo quando o governo é um governo dito progressista, a gente continua
fazendo oposição. Porque o nosso objetivo é a superação de um sistema de exploração. Exatamente. E isto está plasmado no Que Fazer do Lenin. O Lenin criticava muito a forma como alguns partidos, na altura sociais-democratas, tinham uma pauta demasiado trade-unionista, focavam-se muito nos objetivos imediatos da classe trabalhadora e muitas vezes esqueciam a revolução. Portanto, mesmo que haja um governo que seja mais amigável à classe trabalhadora, seja mais benéfico para a classe trabalhadora, ao nível das reformas, ao nível das políticas sociais, ainda assim a esquerda radical é a oposição de esquerda, porque o que nós queremos efetivamente é a superação do capitalismo. Nós não nos podemos esquecer disto. A ideia de deixar para trás a forma como fazemos as coisas. Ou melhor, deixar para trás a forma como aqueles que exploram quem fazem as coisas exploram eles. Exatamente. Não basta lutar contra o bolsonarismo, que segue vivo mesmo após a derrota do Bolsonaro. É necessário lutar contra o sistema que produziu o Bolsonaro e que fez com que o bolsonarismo fosse uma alternativa para a classe trabalhadora. E que financiou o bolsonarismo. Percebeu-se que a classe trabalhadora estava revoltada e produziu-se uma solução à extrema-direita que efetivamente não lesasse os interesses que causam a revolta em primeiro lugar da classe trabalhadora. Porque essa é a coisa mais perversa. É que a extrema-direita aparece como solução providenciada pela burguesia para revoltas da classe trabalhadora, do povo, que são causadas pela burguesia. Só que o que é que a extrema-direita faz? Desvia a atenção para minorias, desvia a atenção para determinados elementos da classe política, etc, etc. E nunca para as origens materiais do problema. É preciso lutar contra a máquina de mentiras que num povo ultra carente de escolarização, de educação, acredita em fake news. A gente vai encerrar assim. A ideia deste livro e dessa série de vídeos é simples. Desfazer mitos, desmentir a propaganda dos patrões e apresentar de forma curta e acessível uma ideia que vem alimentando a esperança de milhões de trabalhadores e trabalhadoras há gerações. Mais do que isso, é um convite à ação. A hora urge. O momento é de pensar grande, sonhar alto e arrancar poesia do futuro. Eu sigo aqui nessa série com vocês. Vai ter mais vídeos sobre, a gente também tem outros vídeos sobre. E o convite fica para que coletivizados e coletivizadas a gente possa produzir mais e melhores ferramentas de resistência e alteração radical da realidade. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. E com este chamado da Rita Von Hunt, eu também vou terminar a minha live. Vamos construir juntos uma alternativa efetivamente radical para a realidade em que nós vivemos. Uma alternativa em que as pessoas não tenham de lutar pelo mínimo, uma alternativa em que educação, saúde e um conjunto de coisas e um conjunto de necessidades sejam garantidos a todos. E acima de tudo, uma sociedade em que o trabalho seja garantido a todos como forma de construirmos juntos a sociedade. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.